Eu fico muito emocionado de dar uma conferência no grupo de escolas chamado Colégio Singular. Porque o Colégio Singular talvez foi o primeiro grupo de educação do Brasil, grupo de maior envergadura, de maior estatura, inclusive de quantidade de alunos, que apostou no projeto Escola da Inteligência como programa para a formação de mentes brilhantes com uma emoção saudável. Vejam bem, há mais de 25 anos eu tenho desenvolvido esse projeto. Mas quando nós falávamos sobre isso, ainda é como você falar chinês ou mandarim em meio a quem só fala português. Era uma linguagem que as pessoas não entendiam. Não adianta apenas você ensinar matemática numérica, onde dividir é diminuir. É fundamental você ensinar a matemática da emoção, onde dividir é aumentar. Se você não é capaz de dividir a sua dor, as suas perdas, as suas frustrações, você diminui a sua capacidade de superação. Por isso que um paciente, num consultório, quando ele divide a sua dor, os seus conflitos com um psiquiatra ou um psicólogo, não apenas o psiquiatra ou o psicólogo tem condições de ajudá-lo, mas ele se ouve. Quando você divide, você se ouve. Quando você se ouve, você tem mais capacidade de elaboração. Não adianta ensinar línguas, as regras da gramática, se você não fala consigo mesmo. E nós estamos na era do autoabandono. As pessoas, elas sabem conversar nas redes sociais, elas sabem enviar mensagens, mas não sabem falar consigo. Qual o diagnóstico que vocês dão quando vem alguém falando sozinho? Eis ali um louco, um psicótico, quando na verdade falar consigo de maneira inteligente é uma das ferramentas mais importantes de gestão da emoção, mas é surpreendente como as pessoas não sabem dialogar sequer com seus fantasmas mentais. Vocês têm fantasmas mentais? Tem ou não? Quem é que sofre por antecipação? Levante as mãos. Fantasma mental. E até hoje sofre por antecipação. E por que continuam sofrendo? Porque o seu eu, que representa a capacidade de escolha, não aprendeu técnicas de gestão da emoção, como os alunos do Colégio Singular estão aprendendo, para duvidar de tudo aquilo que o controla, para criticar cada ideia perturbadora, para determinar estrategicamente e não ser escravo vivendo em sociedade livre. Então, milhares de alunos desta nobre instituição educacional estão aprendendo ferramentas que nós adultos não aprendemos. Por isso que é tão fácil adoecer. Antigamente, a exceção adoecia. Hoje, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. A gente faz um exercício. Olha para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo, a tua situação é pior. Quem aponta o dedo esconde os seus conflitos, os seus cárceres mentais e às vezes os levam para o seu túmulo, e acontece com grande parte das pessoas no mundo todo. Nós estamos ensinando para crianças e adolescentes as mais importantes ferramentas de gestão da emoção. E há mais de 1000 escolas no Brasil, escolas particulares, aplicando o programa Escola da Inteligência. E eu quero aqui parabenizar solenemente o Colégio Singular, que foi um dos primeiros colégios do mundo a apostar num projeto de gestão da emoção. Por favor, aplausos. E depois de todo esse movimento, começou-se a falar de educação socioemocional, a ONU começou a falar, e no MEC também começou a falar, virou lei.
Hoje, toda escola deveria ter um programa de educação socioemocional, mas já falamos há décadas. Só que não adianta só a educação socioemocional. Nós estamos falando de algo muito mais importante, mais complexo e profundo e até aplicável do que educação socioemocional. Estamos falando de gestão da emoção. Sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis. Na verdade, há muitos miseráveis morando em palácios. Casais começam o seu romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Quem é que conhece pessoas que brigaram a vida toda e não se separaram? Levante as mãos. Quase todos nós conhecemos. Fora da relação, quando você os individualiza e conversa com ele ou com ela, eles ou ela são inteligentes, lúcidos, coerentes. Juntou os dois, Terceira Guerra Mundial. Até o tom de voz irrita. Por quê? Porque não sabe amar com gestão da emoção. E gestão da emoção é mais profundo, penetrante e aplicável que a inteligência emocional. Antes de Daniel Goleman publicar o seu livro, Inteligência Emocional, que fez um sucesso no mundo todo, eu já falava sobre as ferramentas de gestão da emoção. Quais são? O eu, como filtrador de estímulos estressantes. Vocês tomam água potável, não tomam? Mas vocês filtram estímulos estressantes? Ou tua emoção é terra de ninguém? Quando vocês vão ao supermercado, vocês compram alimentos cheirando mal, putrefados? Compram? Alimentos fora de data de validade? A não ser por distração. Mas por que um olhar atravessado estraga o dia? Uma crítica estraga a semana? Uma rejeição pode estragar uma vida? Uma traição asfixia uma história? Quem já foi traído aqui de alguma forma? Levante as mãos. Por que vocês não esqueceram? Não esqueceram? Porque foi registrado de maneira privilegiada, tornando-se uma janela killer ou traumática duplo P. Duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Quanto mais é lida e relida, mais é arquivado de volta, expandindo o núcleo traumático. Por isso, não apenas o trauma original, como Sigmund Freud pensava, é um problema. Por exemplo, uma rejeição, uma perda, uma crise, um abuso. Não apenas o trauma original. A retroalimentação do trauma, ler e reler o trauma e registrá-lo, expande o núcleo traumático, gerando cárceres mais terríveis, angustiantes do que os presídios de segurança máxima que existem nos solos das sociedades humanas. No cérebro humano há mais cárceres do que nas sociedades mais violentas do mundo. E nós não sabíamos disso, porque não havíamos estudado talvez a fronteira mais complexa das ciências, que é estudar a própria natureza da ciência, a essência da ciência. A ciência estuda tudo, do pequeno átomo ao imenso espaço. Estuda a tecnologia da informação, a tecnologia da comunicação, dos transportes, a tecnologia dos materiais. Mas, talvez, a última fronteira da ciência é estudar ela mesma, a sua essência. E qual é a essência da ciência? Qual a natureza da ciência? São os pensamentos. E eu te pergunto, os grandes pensadores gastaram tempo estudando os tipos de pensamentos, a natureza dos pensamentos, os processos de construção dos pensamentos e de gerenciamento? Muito pouco. Infelizmente, os grandes teóricos, como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Sartre, Arthur Schopenhauer, Merleau-Ponty, Baruch Spinoza, Agostinho, os grandes pensadores de todas as áreas, da filosofia, da pedagogia, ou educação, da psicologia,
Eles brilharam na construção das suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar o elemento básico da própria teoria, que é o pensamento. O pensamento é a essência intrínseca que nos tece como Homo sapiens. Vocês não amam sem o pensamento, porque sem o pensamento você não tem o veículo da emoção, não tem os trilhos para a emoção caminhar. Sem os pensamentos você não teria consciência de quem você é e de quem o outro é. Você não ama e também você não rejeita, odeia, você não abraça e não exclui, você não ousa e não se intimida. Os pensamentos é a base para todas as construções intelectuais, todas as ideias, todos os relacionamentos, toda a consciência existencial humana. Mas, infelizmente, esta área nobilíssima não foi estudada sistematicamente, e isso gerou consequências muito graves. Até hoje, ou até pouco tempo, nós não tínhamos ferramentas preventivas de gestão da emoção, esperávamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las de depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos ansiosos. E a melhor medicina e a mais importante não é a medicina curativa, é a medicina preventiva. Nós hoje não temos consciência, mas sem o aporte das vacinas, sem as medidas sanitárias, por exemplo, você tem tratamento de água, esgoto, a água é potável e assim por diante, nós poderíamos nem estar reunidos aqui sem o risco, não poderíamos nem estar reunidos sem o risco de ter uma epidemia. Então a prevenção é muito importante. A humanidade nunca passou de 800 milhões de habitantes até o século XIX, porque nascia e morriam muitas crianças e adultos, mas felizmente, com o desenvolvimento da agricultura, com o desenvolvimento da produção de alimentos, com o desenvolvimento em destaque das vacinas, das medidas sanitárias, nós conseguimos ter mais qualidade de vida e, consequentemente, nós saímos em 100 anos de 800 milhões de habitantes para mais de 7 bilhões de habitantes, algo que nunca ocorreu na história da humanidade. Porém, se fisicamente tivemos avanços enormes, nós não podemos dizer que nós produzimos ferramentas, vacinas de prevenção de transtornos emocionais, não tivemos avanços significativos. É muito triste saber que nesse exato momento, a cada 40 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos. E nenhuma pessoa que pense em suicídio quer morrer, quer exterminar a existência, porque todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida. Só a vida pensa. Quem pensa em morrer, eu tenho dito em mais de 70 países, corrigindo um erro que existe nas ciências humanas. Quem pensa em morrer, na verdade, tem fome e sede de viver e não sabe. Quem pensa em morrer quer matar a sua dor, o autoabandono, a autopunição, sentimento de incapacidade, sentimento de exclusão. Não quer matar a vida nunca. O ser humano tem fome e sede de viver, mas, infelizmente, por estarmos na era dos mendigos emocionais, é outra denúncia minha em tantos países. Nós, paradoxalmente, estamos na era da indústria do lazer. Nunca tivemos uma indústria tão poderosa para financiar a alegria, o prazer e o contentamento. Nós esperávamos que crianças, adolescentes e adultos, pelo fato de ter acesso à música, ter acesso ao esporte, ter acesso aos games, à televisão, ao cinema, ou seja, o ser humano moderno já levantasse cantarolando, brincando, aplaudindo a vida, mas nós estamos na era do entristecimento humano, na era dos mendigos emocionais. Nunca crianças e adolescentes, mesmo morando em belos apartamentos e em casas de condomínio, mendigaram o pão da alegria. Nunca tantos adultos que tiveram às vezes sucesso social, profissional, material, tiveram tanta dificuldade de fazer da vida um espetáculo único e imperdível.
E nós precisamos entender por que estamos adoecendo coletivamente. Por que a espécie humana está entristecendo? Veja bem, há mais de 2 décadas eu tenho falado insistentemente, e acabou de sair uma pesquisa dizendo exatamente isso, que o nível de entristecimento é altíssimo na atualidade, o nível de ansiedade é muito alto, o humor depressivo. Só que as pessoas não entendem que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Eu lhes disse que brilhantes pensadores usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar o próprio pensamento, seus tipos, natureza, processo de construção e de gerenciamento. E eu, com muita humildade, sem nenhuma ostentação, durante mais de 3 décadas, num país que não valoriza seus cientistas e nem ciência básica, escrevi mais de 3.000 páginas sobre esses fenômenos. Eu atendi pacientes da minha região, da região de Ribeirão Preto, depois atendi de outras regiões, depois de outros estados, depois comecei a atender pacientes de outros países, e eu não fazia propaganda. Todos os meus colegas médicos tinham propaganda, eu não tinha propaganda. As pessoas ouviam falar da praxis das ferramentas de gestão da emoção, do eu como gestor da mente humana, do processo de redição das janelas da memória, e não apenas as prescrição de medicamentos, e vinham ser atendidos. E eu fiz cerca de 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, e eu considerava cada paciente meu, não um doente, mas um mundo a ser explorado, um tesouro a ser descoberto. E era incrível como cada ser humano tem um planeta onde não apenas nós pisamos um planeta metaforicamente como o planeta Terra, nós pisamos na superfície do planeta Terra, mas pisamos frequentemente na planície do planeta, na superfície do planeta mente. Nós não penetramos em camadas mais profundas da nossa psique. Por isso julgamos quem nos decepciona, excluímos quem nos frustra, eliminamos quem de alguma forma nos imprime dor, sem saber que por detrás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida, sem saber que muitas vezes não tem nada a ver conosco a agressividade dele ou dela, tem a ver com ele mesmo, com os fantasmas que os assombram, com os cárceres mentais que os aprisionam. Então, quando eu atendi os meus pacientes e eu escrevia sobre cada pensamento perturbador, cada ideia angustiante, eu escrevia sobre cada emoção que os controlava, escrevia sobre a fragilidade do eu, como diretor do nosso script, como piloto da aeronave mental, e as técnicas de gestão da emoção, escrevia e reescrevia. Eu escrevi, portanto, milhares de páginas, nos intervalos, nos finais de semanas, nos feriados. Foram tantas décadas, foram tantos anos, aliás, escrevendo, sem saber se um dia eu seria publicado. E não é fácil publicar livros no Brasil. Hoje, as pessoas, a imprensa, me considera o autor mais lido do Brasil, talvez nas últimas 2 décadas, mas não conhece as lágrimas que eu chorei, as rejeições que eu passei, as dificuldades que eu tive. Produzir conhecimento teórico neste país não é fácil. E ter espaço numa editora para publicar os livros é mais difícil ainda. Percorri muitas editoras, e quantas delas disseram não, não, não e não, e com palavras bonitas, não preenche a nossa linha editorial, infelizmente não podemos publicar o seu livro, e era muito complexo mesmo. Eles tinham que tentar decifrar fenômenos que eu descrevia, por exemplo, enquanto eu estou falando, sem que vocês percebam, está sendo disparado milhares de gatilhos
que é o primeiro copiloto da mente humana, abrindo milhares de janelas, acessando milhões de dados, e você tem de estar com o terceiro copiloto, que é a âncora da memória. Então, o primeiro copiloto, gatilho, milhares de gatilhos. Segundo copiloto, janelas da memória. Terceiro copiloto, a âncora. A âncora tem que fixar numa determinada região para que vocês possam ter focos. Se vocês não fixam, por exemplo, enquanto eu estou falando na minha conferência, vocês vão produzir personagens, ambientes e circunstâncias, vão estar em qualquer lugar desse planeta, mas não aqui. Então, foco, âncora é muito importante. Então, quando eu escrevia sobre esses fenômenos, que eu operava em milésimos de segundos, era muito difícil. Eu não tinha capacidade no início para usar metáforas. Por exemplo, a figura do teatro, ou a figura da aeronave mental. O piloto fica no banco de passageiros e os copilotos da mente humana nos controlando. A maioria das pessoas não sabe que quem os controla não é o eu. Elas são marionetes, são escravas, vivendo em sociedades livres. Por exemplo, quando eu dou treinamento para magistrados, para juízes, eu dou muitos treinamentos para juízes, eu tenho um respeito muito grande por essa classe, porque eles são 20 mil juízes para mais de 100 milhões de processos. É inumano a quantidade de trabalho intelectual que eles têm. Então eu falo, teu eu tem de ser um bom piloto da aeronave mental, senão você esgota o seu cérebro. Você pode ser ótimo para a sociedade, mas um carrasco de si mesmo. Quando eu falo para líderes também da Polícia Federal, quando eu falo para o Ministério da Justiça, quando eu falo para médicos, treino psicólogos e empresários, eu estou sempre dizendo, quem não aprender a gerir a sua emoção, ainda que seja ótimo para a sociedade, será um algoz da sua saúde emocional. E frequentemente nós somos algozes. E quando escrevia sobre isso, enviava para as editoras, tudo era muito difícil. E tive que passar por todo esse deserto, até que uma editora apostou no projeto. E quando ela quis publicar meu primeiro livro, ela disse, olha, não dá para publicar do jeito que está. Vai causar uma confusão na mente das pessoas, ninguém vai entender nada. Você tem que tirar pelo menos 500 termos. E eu tive que engolir, e tive que alterar 500 termos, no mínimo. E quando publiquei, fiquei feliz por um lado, muito feliz, e triste por outro. Porque mesmo tirando 500 termos, quase ninguém entendeu o que eu escrevia. Só algumas pessoas começaram a utilizar, como Paulo disse, em tese de mestrado, doutorado. As pessoas tinham dificuldade de entender esses fenômenos que operam na mente humana. Por exemplo, vocês tomam banho? Tem certeza? Que tipo de banho? Banho emocional, mental ou banho físico? Vamos falar sobre os banhos físicos. Quem toma 2 banhos por dia? Que levante as mãos. Muita gente. 3 banhos por dia. Alguns, se você levantar a mão com 4 banhos, eu tenho que conversar contigo. Porque talvez você tenha transtorno obsessivo-compulsivo. Toque. Existe toque para tudo. Muitas pessoas acabam desenvolvendo, por exemplo, preocupação excessiva com fechar portas e janelas. Dorme. Quando coloca a cabeça no travesseiro, mas acho que eu deixei a porta aberta ou a janela aberta. Vai levantar e confirmar. Deita de novo, mas não deu o clique de ontem. Outros acham, por exemplo, que tem um ladrão debaixo da cama. E todo dia tem que olhar se há o bendito ladrão. Um dia resolve ser o herói. Hoje eu não vou olhar. Deita como uma múmia, rígido, duro. De repente relaxa, a cama range. Agora o ladrão está lá. Sempre vai haver desculpas. E eu vou explicar para vocês. Eu já tive nessas 20 mil sessões de psicoterapia, atendimentos psiquiátricos, eu tive na presença de pessoas com muitos tipos de transtornos. Alguns completamente inusitados. Uma das pacientes tomava 40 banhos por dia. Então, veja bem, ela tomava banho, se refrescava, se aliviava.
Quando ia se enxugar, ela não sabia, mas havia 4 copilotos que começavam a dirigir a mente dela, controlando-a completamente. Primeiro copiloto, eu já falei, gatilho da memória. Repitam, por favor. Segundo copiloto, janela killer. É uma janela traumática, que tinha medo de que, na verdade, medo não, tinha convicção de que a toalha tinha bactérias e vírus. Terceiro copiloto, repitam, âncora da memória. O navio, quando tem uma âncora, a âncora liberta o navio para o oceano ou fixa o navio? A âncora é um fenômeno inconsciente que fixa o processo de leitura da memória numa determinada região. Quem tem uma âncora muito dilatada, frágil, pensa numa coisa, pensa noutra, sonha aquilo, projeta naquilo outro e nunca consegue executar nada. Pensa muito e é estéril. Conhece pessoas que são muito inteligentes, mas não conseguem transformar os seus sonhos em realidade? O problema está na âncora, num dos copilotos, e essas pessoas não sabem. Se a âncora estiver aberta demais, reitero, pensamos muito, sonhamos demais e nos tornamos estéreis. Não temos foco, não nos concentramos e nem temos disciplina. Se a âncora se fecha demais, é um outro problema. O ser humano, o Homo sapiens, se torna Homo bios, instintivo. Ele reage como animal. Por isso que os pais, nos primeiros 30 segundos, perdem os seus filhos, sem perceber, ou então os traumatiza com as melhores das intenções. Quando o pai julga um filho de maneira atroz, ele exclui o filho e registra uma janela killer ou traumática. Quando os casais começam a apontar o dedo um para o outro, ao invés de apostar um no outro e abraçar um ao outro e ver um charme no defeito um do outro, quando eles começam a ser seres humanos que especialistas em corrigir erros, eles deixam de amar, estão aptos para consertar máquinas, mas não para ter uma bela história de amor. E as pessoas não sabem disso. Com as melhores das intenções, corrigindo um ao outro, eles viciam-se em apontar falhas e esmagam um romance sustentável. Bom, vocês devem saber que quando a âncora se fecha, os pais falam palavras que nunca deveriam dizer, os casais sentenciam-se, reações que nunca deveriam sentenciar, os professores também têm comportamentos que jamais deveriam expressar para os seus alunos, bem como executivos têm atitudes que jamais deveriam ter. Naqueles momentos cálidos, eles deixam de ser homo sapiens, pensantes, e se tornam homo bios, instintivos. E vocês? Quantos são instintivos? Quais são os momentos em que vocês ferem as pessoas mais caras? Nem vou perguntar aqui, porque não tem santo nessa plateia. Não conheço um ser humano que nos focos de tensão detona o gatilho, abre uma janela, killer, a âncora fecha, o circuito da memória, e o quarto copiloto, alto fluxo, lê e relê, começa a tritar, discutir, debater, crises de ciúmes, invejas, e vira um inferno emocional. Gatilho, janela, âncora e alto fluxo são 4 copilotos que podem controlar a aeronave mental e gerar não apenas transtornos psiquiátricos, mas gerar punição, autopunição, gerar exclusão, autoexclusão, abandono, autoabandono e assim por diante. Agora imagine essa paciente, agora vocês estão entendendo fenômenos que estão ligados à última fronteira do conhecimento, que é o estudo do próprio conhecimento ou pensamento. Essa paciente, portanto, ela se enxaguava, sentia bem, enquanto sentia bem, não abria janela killer ou traumática, uma janela light, saudável, onde havia relaxamento, prazer, satisfação, mas quando ela ia se enxugar com a toalha, detonava o primeiro copiloto. Qual é? Gatilho da memória. Segundo copiloto,
janela killer, que estava contaminada a toalha. Terceiro copiloto, fazia o que com a memória? Fechava o circuito. Parabéns. Quarto copiloto, alto fluxo, lia e relia. Ela tinha que voltar ao ritual do banho. 1, 2, 3, 4, 40 vezes, até o cérebro ficar esgotado e ela não suportar mais e sair. Por isso as pessoas têm transtorno obsessivo compulsivo. Elas o têm porque o eu não consegue gerenciar os pensamentos e emoções. E em muitos casos precisamos até medicar com antidepressivos, que funciona nesse caso para desacelerar o pensamento e dar condições para que o eu aprenda a ser líder de si mesmo. Mas o medicamento é um ator coadjuvante, importante. O eu pode e deveria ser o gestor da nossa mente. Mas em que escolas, em que universidades são ensinadas as técnicas de gestão da emoção? Harvard, Cambridge, MIT, Stanford. Os alunos fazem a graduação em qualquer área, exatas ou humanas. Depois alguns fazem o stricto sensu, mestrado e doutorado, ou pós-doutor. Mas muitas vezes não têm a mínima capacidade de gerir sua emoção. Uma crítica estraga o dia. Uma autopunição é capaz de asfixiar a sua história. Autocobranças é capaz de esmagar o seu prazer de viver. Vocês gostariam de ter um gerente de banco, se vocês têm uma dívida, todo dia ligando, falando do seu débito? Gostariam ou não? Quem gosta disso? Ninguém. Mas quem cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Levante as mãos. Quem cobra demais de si mesmo? Quem não levantou as mãos esqueceu de levantá-las? Quase todos. Vocês criaram um gerente que cobra uma dívida impagável, porque falta gestão da emoção. Se vocês estão assim, imagine os alunos, os filhos. Nós vamos às lágrimas ao saber o que está ocorrendo na humanidade. Felizmente, as escolas que estão aplicando o programa de gestão da emoção estão ensinando os alunos técnicas como DCD, duvidar, criticar e determinar. Por isso que crianças de 7, 8 anos de idade falam para os seus pais: papai, depois de 1 a 2 meses, sob o programa de gestão da emoção, papai, você perdeu o autocontrole. Mamãe, você não está pensando antes de reagir. Estão ensinando os pais as técnicas que eles não aprenderam e que eles estão aprendendo. Gerir a emoção, gerir os pensamentos, ser o máximo possível protagonista da nossa própria história é muito importante. Nunca vamos ser autores plenos da nossa própria história, porque não depende apenas de nós a nossa estabilidade emocional. Você vive em sociedade e as pessoas te frustram, elas te decepcionam, elas te magoam, elas às vezes te criticam, e em alguns momentos você espera muito e elas te dão um retorno tão pequeno. Mas é assim que é pautada a história humana. Se em muitos momentos eu estou angustiado, deprimido, tenso, eu tenho a oportunidade de mudar a história. Eu duvido de cada pensamento perturbador. Eu duvido que eu não consigo gerir a minha própria emoção. Eu critico a minha angústia, critico a minha necessidade neurótica de supervalorizar o que os outros pensam e falam de mim. Eu critico a minha fragilidade, onde a minha emoção é terra de ninguém. As pessoas me controlam. Ou seja, os estímulos estressantes se aninham em minha psique e eu sou completamente frágil, deixando-me ser escravo, um escravo vivendo em sociedade livre. Então eu posso criticar tudo aquilo que me controla, eu posso duvidar das minhas falsas crenças e eu posso determinar estrategicamente, empreender, me reinventar, gerir a minha própria mente
Por isso, uma das técnicas poderosas de gestão da emoção e de prevenção de transtornos emocionais a partir da fronteira da construção dos pensamentos é impugnar os próprios pensamentos. Como advogado de defesa, o faz do fórum. Quem é advogado aqui? Você já participou de um tribunal? Alguém já participou de tribunal aqui? Um advogado tem que defender o réu, tem de proteger o réu. Ele tem de impugnar, discordar, confrontar. Mas aonde há um advogado em nossa mente, protegendo-nos contra pensamentos perturbadores, emoções tensas ou frustrações sociais, não tem advogado. A nossa mente é terra de ninguém. Bom, quando vocês cobram demais de si, quem é que protege vocês? Por exemplo, quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Muitos acordam cansados, e vocês acordam cansados porque pensam demais, e muitas vezes não pensam pensamentos lúcidos. Oh, como a vida é boa, maravilhosa, encantadora. Quantas bobagens nós pensamos, quantas preocupações, quantas angústias, quantos valores. Quantas vezes nós damos valor para coisas que não têm nenhum valor, mas não temos um advogado, porque o nosso eu nunca aprendeu a ser líder de si mesmo, nunca aprendeu a gerir a emoção. Dá para vocês perceberem como Paulo diz, é muito sério gestão da emoção. E realmente diminui a violência, diminui os casos de atrito, de bullying entre os alunos, diminui muito, melhora a concentração, a respeitabilidade, a capacidade de empreender, a capacidade de se reinventar, a ousadia, melhora a capacidade de trabalhar perdas e frustrações, portanto a resiliência dá um salto na capacidade de você andar por ares nunca antes respirados para escrever os capítulos mais nobres nos dias mais tristes. Portanto, esses alunos, eles terão muito mais condições de sobreviverem com dignidade, de serem líderes e serem profissionais brilhantes nessa sociedade onde não se fala de gestão da emoção, onde estamos no tempo da pedra para prevenir transtornos emocionais e desenvolver a inteligência global. Queridos amigos, a educação mundial clássica está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos nos últimos 3 anos. Um desastre sem precedente. E a imprensa quase não toca nesse assunto, porque não tem o que falar. Tem medo, tabus, medo de estimular suicídios. As universidades e as escolas também não. Então, se sabe, mas se cala, porque é um tabu. Igual na época da ditadura militar, onde não se podia falar de drogas, porque acreditava se falar contra as drogas estimulava o consumo. Eu vou falar com muita alegria, o Programa Escola da Inteligência e a Academia de Gestão da Emoção, nós estamos desenvolvendo o primeiro programa mundial de gestão da emoção para a prevenção de suicídios. E o melhor, completamente gratuito. E vamos distribuir para mais de 100 países. E eu recebi cartas dos líderes da Polícia Federal. A Polícia Federal vai ser embaixadora do programa chamado Você Insubstituível, uma vacina emocional contra os suicídios. A Associação de Magistrados, a AMB, do Brasil, também vai ser embaixadora. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo também vai ser embaixador, enviou carta, bem como o Ministério da Justiça, porque, infelizmente, nós estamos, como ele disse, na era do entristecimento humano, na era dos mendigos emocionais. E nós, para fazer esse programa, usamos mais de 40 profissionais.
E falando de muitas ferramentas, e solicitamos nas minhas redes sociais, quem usando ferramentas de gestão da emoção superou pensamentos suicidas, porque nós queríamos utilizar alguns testemunhos, e nós esperávamos que uma meia dúzia de corajosos colocasse o seu nome. Sabe quantas pessoas? Mais de 500 pessoas, e milhares disseram sem colocar o nome. E aonde eu vou, as pessoas me dizem, usando ferramentas de gestão da emoção, eu mudei a minha história. Hoje eu sou apaixonado pela vida, mesmo quando o mundo desaba sobre mim. Porque aprenderam uma das técnicas de gestão da emoção, que é nunca colocar pontos finais. Se vocês querem ter uma mente livre e uma emoção saudável, por favor, coloquem vírgulas, comprem vírgulas, como eu digo no livro O Vendedor de Sonhos. Vírgulas, sim, vírgulas, para escrever os capítulos mais nobres da sua história, nos momentos mais difíceis da sua vida. Comprem vírgulas. E leve os seus filhos e alunos a usarem as vírgulas. Quem é que já escalou 3 andares aqui? Levante as mãos. 3 andares, um ou outro. Quem já escalou edifício de 20 andares aqui? Levante as mãos. Errado. Todos vocês já escalaram milhares de andares. Em 1953, Norgay e Hillary, 2 ousados alpinistas, conseguiram vencer o mal das montanhas e a possibilidade de serem soterrados pelos gelos. E venceram, foram até o cume do Monte Everest. 1953 foi um feito extraordinário. Mas vocês sabiam que vocês, seus filhos e alunos, foram os maiores alpinistas da história? Estão calados. Quem já nadou 1000 metros aqui, contínuos? 10.000 metros? Errado, todos vocês já nadaram oceanos atlânticos, pacíficos. Quem já prestou concurso aqui, onde havia 100 candidatos por vagas? 1000 candidatos por vagas. 10.000 candidatos. Errado. Vocês já venceram um concurso onde havia 40 milhões de concorrentes. Quando você era um espermatozoide teimoso e vencedor. Olhe para quem está do seu lado e diga: se fosse outro espermatozoide, não seria você. É verdade, olhe e diga. E muitos jovens dizem: eu não pedi para nascer, me colocaram nesse mundo sem eu pedir. Mentira, os pais fizeram quase nada. 40 milhões foram pisoteados, excluídos, escorraçados. E se fosse outro espermatozoide, seria outra personalidade. E nós falamos neste projeto: você é insubstituível. Poderia repetir? Uma vacina emocional contra suicídios e prevenção de transtornos psíquicos. Não é só suicídio, é prevenção para vários transtornos. Cada ser humano, quando o relógio do tempo bateu, foi poderoso. Mas vocês não imaginam como vocês foram teimosos, poderosos. E hoje, quando a namorada dá o fora, ele quer morrer. Quando o namorado exclui,
ela quer desistir da vida. Quando entra numa falência, quando há uma separação conjugal, quando há uma crise, por nada nós, no começo da existência, abandonamos o direito de existir. E neste projeto, eu falo, e com muita humildade eu digo, talvez seja o psiquiatra mais lido da atualidade em todo o planeta, mas as pessoas não sabem as lágrimas que eu chorei, e chorei muitas lágrimas, não apenas pelas dificuldades de publicação ou de produzir uma teoria complexa, mas eu tinha 2 crianças, 2 sobrinhos de 3 e 5 anos, que eram como meus filhos, eu beijava-os todos os dias. E a sua mãe pegou o carro e foi para um clube. Na volta, houve um acidente e o carro pegou fogo. E eu perdi aquelas 2 crianças. E meu irmão, um juiz federal, perdeu os seus únicos filhos. E nós choramos lágrimas incontidas, só que usamos ferramenta de gestão da emoção. Qual é? Entre elas, a melhor maneira de honrar quem partiu não é se deprimindo, se punindo e considerando a vida um projeto falido, mas lutando para ser feliz e dando o melhor de si para que a sociedade seja feliz, generosa e altruísta. Bem-vindo às ferramentas de gestão da emoção. A melhor maneira de honrar quem nós perdemos não é se autodestruindo, mas nos reinventarmos. Agora, de hoje em diante, por amor a você que eu perdi, eu vou ser mais alegre, mais contemplativo, mais ousado. Eu vou dar o que eu tenho de melhor para contribuir para que as pessoas também sejam saudáveis, ousadas e escrevam os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas a grande maioria, quando está no caos, não sai do caos. Porque o eu, ele tem uma postura autodestrutiva, automutilatória no mundo todo. Sem saber que os copilotos, gatilho, detona, abrindo janela killer, remoendo a perda continuamente, porque a âncora se fecha e o alto fluxo lê e relê num processo contínuo, asfixiando completamente o prazer de viver. Você foi derrotado? Passou por uma crise? Você foi excluída ou excluído? O caos bateu na tua porta? Nunca se esqueça, tua paz vale ouro, o resto é insignificante. Nenhuma ofensa, crítica, rejeição, nenhum abandono deve fazer com que você venda a sua paz. E é o que nós falamos no projeto Você é Insubstituível. A nossa paz vale ouro. Só que, infelizmente, a saúde emocional, a paz, a tranquilidade vale muito pouco, porque o nosso eu não se comporta como advogado de defesa, protegendo-nos contra os estímulos estressantes. São meus alunos ou meus espectadores de gestão da emoção? Vocês. O que vocês querem? Alunos ou espectadores? Então eu pergunto para os meus alunos. Quem de hoje em diante vai mudar a sua história? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. Porque gestão da emoção não há milagres, há treinamentos. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Todos os dias tem de treinar a ter um eu autor da própria história. Duvide de tudo aquilo que te controla, critique no silêncio da mente, ninguém está te ouvindo. Isso é tomar banho emocional.
Critique cada ideia, cada pensamento perturbador, cada autocobrança, timidez, reação de insegurança e determine relaxar, determine gerir a sua emoção, se reinventar, duvidar, criticar e determinar. Repitam. É um treinamento e vocês vão falhar. Vão perceber que vão falhar com uma facilidade muito maior do que imaginam, porque nós estamos viciados a não dirigir o nosso próprio script. A nossa mente não tem um veículo mental. Por isso, de fato, como foi comentado aqui, as crianças, a partir de 3 anos de idade, aprendendo essas técnicas, elas têm muito mais chance ao longo dos meses e anos para trabalhar esses estímulos estressantes e colocar vírgulas, vírgulas, vírgulas. Claro que nenhuma vacina é infalível, claro que não é, mas vocês não acreditam que está ocorrendo. Mais de 300 mil alunos aplicando o programa Escola da Inteligência, o programa de gestão da emoção para formar mentes brilhantes numa sociedade altamente estressante e muitos países interessados em importar o programa. E o nosso sonho é que um dia vá para todos os países, é o nosso sonho, para que a humanidade possa prevenir mais transtornos emocionais. Mas não apenas isso, desenvolver empreendedorismo. Eu dou aula de empreendedorismo, inclusive cursos no Vale do Silício. Eu sei que empreender é você aprender a andar em ares nunca antes respirados. Muita gente fala de startup, de empreendedorismo, mas não entende que o maior problema para desenvolver uma mente empreendedora, reinventiva, é você ser encarcerado pelo medo, o medo de falhar, o medo que os outros pensem e falam de si. Alodoxafobia. Ouviu falar já desse nome feio? Preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de nós. Glossofobia. Ouviram falar desse nome feio também? É medo de falar em público. Existem mais de 100 tipos de fobias que podem encarcerar o ser humano, além de outros transtornos. Mas o eu tende a duvidar, criticar e determinar. Vocês tomam banho 1 vez, 2 vezes por dia, mas tende a aprender a fazer higiene mental. Muitos aqui nunca tomaram uma ducha intelectual e emocional. Mulheres, vocês amam perfumes, não amam? Amam? Há muitas pessoas que quando passam por nós, deixam um rastro de agradabilidade, mas quando abrem a boca, críticas, pessimismo, ciúmes, não apenas mulheres, mas também os homens, invejas, cobranças e autocobranças, tudo isso indica que nós não temos tido higiene mental, não tomamos banhos emocionais. É quase que inacreditável. Passamos a vida toda sem nunca virar a mesa contra o lixo que se acumula em nossa mente. Quem já escreveu sua biografia aqui? Levante as mãos. Uma pessoa? Errado. Meus alunos, todos vocês, já escreveram uma biografia e não autorizada. Um biógrafo implacável há no seu cérebro. Está ligado à minha área de pesquisa, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Se você produzir um pensamento agradável, você registrou. Se produziu um pensamento perturbador, registrou mais intensamente. Porque tudo aquilo que tem alto volume emocional é registrado de maneira privilegiada. Se você sofre pelo futuro, registrou. Se você rumina perdas, mágoas e frustrações, registrou. Quem é que de vez em quando rumina mágoas e frustrações? Levante as mãos, são meus alunos. Não escondem não, vocês estão aqui num treinamento, tá? Se eu te convidasse para você ir na minha casa, e você teria coragem de pedir licença, ir na cozinha, ver a lata de lixo e enfiar a cabeça na lata de lixo? Não. Vocês já viram alguém que entrou na casa de alguém e enfiou a cabeça na lata de lixo? Não. Nunca eu ouvi falar.
Mas se você considerar a mente humana como a mais complexa casa, nós temos milhares de áreas, espaços incríveis. Abraços, beijos, contemplação, ousadia, experiências agradáveis, mas nós temos tendência a ir na lata de lixo do córtex cerebral e no mundo todo. Palestras que eu dou na Romênia, na Sérvia, na Espanha, outros países da Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, é a mesma coisa. As pessoas têm tendências a ruminar perdas, mágoas e frustrações. Existem muitas pessoas que aplaudem, mas elas ruminam quem vaia. Existem muitas pessoas que elogiam, mas elas ruminam quem as machucam. Porque o fenômeno RAM registrou de maneira privilegiada, gerando janelas killer ou traumáticas, duplo P, duplo poder. Poder de ser lida e relida e poder de ser inesquecível e retroalimentada. É por isso que a imprensa mundial tende a falar de coisas saudáveis ou de desastres. A imprensa não sabe. A imprensa também é vítima dos fenômenos do inconsciente. Ou seja, detona o gatilho, abre janela, killer. A âncora, fecha o circuito, aumenta o foco do leitor ou do espectador, da TV, dos jornais. Mas nós deveríamos aprender a mudar a era. Sim, temos de falar das coisas, da corrupção, dos erros, temos que denunciar as loucuras humanas, mas do ponto de vista educacional, relação pai-filho, professor-aluno, relação casal, parceiro ou parceira, nós deveríamos mudar a era. Recitem comigo: mudar a era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. A era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Mas, doutor Cury, casei com um homem muito difícil. Pense num homem complicado. Minha filha, se você escolher um homem muito difícil para viver, você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais difícil se você usar as técnicas erradas. Porque uma das técnicas corretas é entender essa tese: ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns, vocês a pioraram. Pais que querem mudar o cérebro dos seus filhos teimosos os tornam mais teimosos. Filhos tímidos, mais tímidos. Filhos radicais, mais radicais. Filhos autoritários, mais autoritários. Casais querem ser neurocirurgião, operando o cérebro um do outro. Conhece aquela tese de Vinícius de Moraes, que o amor seja eterno enquanto dure. Por isso que ele teve mais de 6 esposas. A tese é que o amor seja eterno enquanto eu aprendo a gerir a minha emoção, enquanto eu aprendo a aplaudir quem eu amo, eu presto atenção nela, ela acertou. Puxa, como você é incrível. O teu parceiro, o teu marido é um poço de ansiedade. Quando ele acertou, você fala: meu bem, como você tem autocontrole. Ele vai levar um susto. Se levou um susto, você acertou. O biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou uma janela light, saudável. Não é minha esposa. Se ele se espantou, você está certa. Mas se você é muito comum demais, pode ter certeza, você não vai espantar ninguém, você não vai encantar ninguém, você não vai surpreender ninguém. Pais que não surpreendem os seus filhos, professores que não surpreendem os seus alunos. E eu estou ensinando aqui também técnicas mais atuais de como atuar em sala de aula. O professor não pode ser mais eloquente, culto, mestre, doutor, ser um poço de capacidade intelectual e não saber provocar a mente dos seus alunos para fazer a mais importante viagem.
Eu estou ensinando aqui como se deve proceder na era da ansiedade, na era da síndrome do pensamento acelerado, como as aulas de matemática, física, química, biologia e também da escola da inteligência devem ser dados. Professor que forma mentes brilhantes são professores que provocam os seus alunos a procurarem o mais importante endereço, o endereço que poucos encontram, o endereço dentro de si mesmo. Vocês têm um endereço? Já encontraram esse endereço? Não diga que encontraram, porque sofrendo por antecipação, ruminando perdas, mágoas e frustrações, acordando cansado, cobrando demais de si, você pode encontrar qualquer endereço, mas não o seu. Você acerta o endereço da sua casa, mas não acertou o endereço do seu cérebro, do âmago da sua mente. Você pode ser ótimo e ótimo para os outros, mas se tornou péssimo ou péssima para si mesmo. Esse é o grande paradoxo. Por isso que nós estamos na era dos mendigos emocionais. E olhem, dar excesso de presentes piora os níveis de insatisfação. Quem dá excesso de presente para os filhos faz com que o biógrafo registre uma série de janelas que aumentam os níveis de necessidade, mais estímulos para ter migalhas de prazer. É preferível que vocês deem menos presentes, mas deem em destaque aquilo que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Falar em sala de aula, 2 ou 3 minutinhos por semana, de algum fracasso, alguma dor passível de ser contada, para que os seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-los. Quem é leitor dos meus livros aqui, levante as mãos. Muitos de vocês já me leram, vocês já viram que em muitos livros eu já contei das minhas dores, de alguns dias mais tristes, inclusive no livro Ansiedade que você está tendo, está mostrando. Por exemplo, estava num avião e uma pessoa lendo um livro, um vendedor de sonhos, e eu falei para ele: eu conheço esse autor. Ele olhou para mim, não deu bola para mim. Ele para o exterior. Eu sei, mas abre na página tal, está escrito assim, assim, assado. Ele abriu, era um executivo, todo rígido, engessado. Como é que você sabe? Porque eu sou autor do livro. Mostre seu passaporte. Mas eu estava fazendo uma viagem doméstica, não tinha passaporte, nem queria provar nada. Eu falei: não, estou brincando. Aí veio a comissária de bordo: doutor Cury, você aqui? Estou lendo um dos seus livros. Quando aquele homem soube que eu realmente era o autor, ele me deu uma chave de braço, pegou o celular, vamos para o Facebook. A vida é assim. Eu quase não dou entrevista na imprensa do Brasil, lá fora dou muito mais, porque eu não me sinto maior nem melhor do que ninguém. Até democratizei as minhas dores, as minhas perdas, as minhas rejeições. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. A minha mente não andava com uma carruagem contemplando ela, era um avião, não me concentrava em nada, não tinha deleite no prazer de aprender, como Platão preconizava, nem autonomia, como Paulo Freire sonhava. Aí os alunos reunidos começaram a discutir o que eles queriam ser na vida, e chegou minha vez. Eu falei: eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral.
porque meus amigos diziam que eu só tinha um caderno e não tinha nada escrito durante o ano. Depois vieram os deboches, aí eu percebi e já comecei a aprender uma das técnicas de gestão da emoção. As mais importantes decisões na vida são de foro íntimo. Não espere que as pessoas te aplaudam ou te apoiem. Sejam fiéis à sua consciência. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Aí eu passei a estudar 10, 12 horas por dia, detalhadamente, para entrar na faculdade de medicina. E entrei na faculdade. E quando entrei, do segundo para o terceiro ano, eu passei pelo caos de uma depressão e percebi que as lágrimas que nós nunca expressamos no teatro do rosto são mais cálidas e profundas do que aquelas que são visíveis. E eu aprendi outra ferramenta de gestão da emoção. Ou a dor nos constrói ou nos destrói. E geralmente nos destrói. O senso comum acha que com o passar do tempo as pessoas envelhecem, amadurecem, estabilizam, mas há um biógrafo não autorizado, implacável, que diz o contrário. O fenômeno RAM vai registrando tantas janelas traumáticas. Por isso, na terceira idade, há os maiores índices de transtornos emocionais, em destaque a depressão, porque se acumula muitas janelas traumáticas. Medo da morte, medo do futuro, medo do medo e assim por diante. Além de pensamentos perturbadores de outras vertentes. Bom, a dor foi a minha mestra. E eu começava a escrever e reescrever. Por que eu não gerencio meus pensamentos? Por que não sou autor da minha própria história? Eu comecei com a arte das perguntas, milhares de perguntas sem respostas. Se você tiver medo das perguntas, você nunca vai conseguir produzir grandes ideias. Nós gostamos do conforto das respostas, mas é no caos da dúvida que surgem os mais importantes feelings, os mais importantes conhecimentos. Quando você tiver uma encruzilhada, não procure resposta rápida, não tenha medo da dor. Pergunte como, quando, por quê, em que situação, quais são os caminhos que eu devo tomar. Alguém me ofendeu, me excluiu, mas por que eu sou escravo do que os outros pensam de mim? Por que eu não sou o gestor da minha mente? Quando você pergunta, você abre a âncora da memória e você tem acesso a milhares, milhões de dados para dar respostas inteligentes. Há um gênio dentro de cada ser humano. Os meus livros são utilizados em Instituto de Gênios hoje. Mas eu te digo que há um gênio, não biológico, não genético, dentro de cada ser humano. Não é aquele gênio que armazena tudo, porque hoje, na era dos computadores, qualquer computador tem uma capacidade de armazenar, de recitar, pelo menos de recitar, muito maior do que o ser humano. Então o que nós estamos precisando é dos gênios que se reinventam, que libertam o seu imaginário, que andam por ares nunca antes respirados, que entendem que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Precisamos dos gênios que questionam, que perguntam, que não deem respostas rápidas, que não reagem pelo fenômeno bateu, levou, alguém me ofendeu, eu ofendo de volta, alguém me agrediu, eu agrido de volta. Essa necessidade neurótica de não levar desaforo para casa. Eu nunca levo desaforo para casa, doutor Cury. Eu sou transparente. Claro, você é desequilibrado. Nunca leva desaforo para casa. Às vezes as pessoas não suportam por isso. Uma pessoa não é que não deve levar desaforo para casa, nem para dentro. Ela tem de questionar-se, fazer técnicas como o DCD, técnicas do eu, como consumidor emocional responsável, ou seja, técnicas que nós ensinamos para os alunos, para as crianças, adolescentes, do programa Escola da Inteligência, técnicas onde eles valorizam a sua paz, onde gerenciam o seu estresse, onde eles aprendem a se tornar autores da sua própria história. Por favor, nunca se esqueça, quem reage pelo fenômeno bateu, levou,
Quem é impulsivo e crítico demais deixa um rastro de dor inimaginável. Às vezes, são pessoas cultíssimas, mas elas ferem dramaticamente. Cuidado, impulsividade e criticismo são características devastadoras. Machucam as pessoas mais caras. É preferível você ser tolerante, pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, dar desconto para as pessoas, dê muitos descontos. Talvez não resolva o problema do outro, mas financie a sua saúde emocional, financie a sua capacidade de ser autor da própria história. Bom, queridos amigos, eu já falei em outras conferências, tenho falado nos meus livros, que sonho sem disciplina produz pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autônomas, que só obedecem ordens. Nós temos que unir na educação sonhos e disciplina com sonhos, para formar mentes brilhantes. E temos de ensinar todas as outras ferramentas de gestão da emoção, para que possamos escrever os capítulos mais nobres em dias mais tristes, formando seres humanos resilientes, ousados, criativos, que não se curvam diante da dor, mas usam a dor para ser um ser humano muito mais poderoso, um ser humano muito mais generoso e altruísta. Porque tenho certeza, o egocentrismo, o individualismo e o egoísmo são contra a saúde psíquica. Da próxima vez que você encontrar alguém assim autoritário, tenha compaixão, porque ainda que ele grite, ainda que ele use um tom de voz elevado, ainda que tenha poder financeiro e social, é digno de dó, porque a emoção humana não suporta tais características de personalidade. Uma pessoa saudável não é egoísta, é uma pessoa voluntária. Uma pessoa saudável não é egocêntrica, ele dá o melhor de si para os outros. Uma pessoa saudável não é individualista, ele divide a sua história, divide os seus dias mais tristes, para aumentar sua capacidade de superação. E uma pessoa saudável tem um eu que não compra aquilo que não lhe pertence, um eu que é protagonista, que dirige o seu próprio script, e um eu também que faz uma mesa redonda com seus fantasmas mentais. Uma vez por semana, 10 ou 15 minutos, você chama tudo aquilo que te controla, todos os seus conflitos, para uma conversa. Por que eu tenho medo de falar em público com glossofobia? Por que eu não posso ter o direito de ser vaiado, rejeitado? Por que eu tenho a necessidade de agradar todo mundo? Quando você começa a fazer a mesa redonda do eu, é diferente da técnica do DCD. O DCD você faz enquanto está diante da plateia. Por exemplo, a glossofobia, alguém não olhou, não está prestando atenção, eu estou inibido tipo de você lá dentro. Eu duvido que eu não conseguirei ser seguro. Eu critico o meu pensamento perturbador, eu determino ser protagonista, falar com fluência, com espontaneidade. Você faz enquanto a janela killer está aberta. No caso da glossofobia, ou da timidez, ou qualquer outro conflito. Mas a mesa redonda você faz quando nenhuma janela killer está aberta. Você abre as janelas espontaneamente para um debate. O teu eu faz uma mesa redonda com tudo aquilo que te controla. Vocês não imaginam como isso é poderoso. Vocês não imaginam, quando você tem um autodiálogo inteligente, como isso pode prevenir transtornos emocionais. Mas aonde se ensina isso? Se ensina quando se aplica programa de gestão da emoção. E vocês são meus alunos. Eu não sei aonde vocês irão, que tipo de atividade vocês possuem, mas eu espero que vocês sejam embaixadores, não apenas do programa Você é Insubstituível, uma vacina emocional contra os suicídios, mas embaixadores dessas técnicas de gestão da emoção. Ensine as pessoas a impugnarem cada pensamento perturbador, porque senão nos primeiros 5 segundos esses pensamentos são registrados e não podem ser mais deletados.
nos computadores vocês deletam o que bem entendem. No córtex cerebral é impossível, a não ser que haja um mal de Alzheimer ou degeneração cerebral, tumor cerebral, traumatismo crânioencefálico, ou acidente vascular cerebral ou derrame. Não é possível deletar traumas, mas é possível reeditar com DCD, e é possível, com a técnica mesa redonda do eu, construir janelas, lights paralelas ao núcleo traumático. Então, quando vocês vão falar são tímidos, vão trabalhar em equipe, vocês construíram tantas janelas lights que quando alguém te confronta, quando alguém te critica, tua paz vale ouro. Você aprendeu essa ferramenta, você não dá super importância para a opinião social, você é livre, porque você construiu janelas lights. Por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia, medo de lugar fechado, se está no elevador, faz a técnica DCD, mas fora do elevador, tem de falar, por que quando eu estou num ambiente fechado, eu acho que vai faltar oxigênio, vai fechar a porta do elevador, o elevador vai parar, ou eu não vou conseguir sair, vai pegar fogo. Então você questiona, discorda, confronta, e você constrói janelas lights paralelas ao redor do núcleo traumático, criando pontes para o seu eu ser autor da própria história. Entende? Quem entendeu, levante as mãos. Parabéns, aplaudam vocês. O assunto é complexo, muito bom. Esse talvez seja o treinamento dos treinamentos. Muito mais complexo que o coaching que se fala por aí. É um treinamento baseado nas ferramentas ligadas a esta complexa, talvez a última fronteira da ciência. Cuidado, quando fecha o circuito da memória, se reproduz mecanismos primitivos, tal qual um africano nas savanas, diante de um predador. Se ele está olhando, por exemplo, girafas, está olhando zebras, detona o gatilho, abre janelas, lights, a âncora, não fecha o circuito, ela abre. Então as pessoas, o africano ali tem prazer e canto pela vida, mas de repente ele vira os olhos, vê um leão em posição de ataque, detona o gatilho, abre uma janela, killer, a âncora, fecha o circuito, e o alto fluxo lei e relé. Naquele momento, o medo de ser devorado leva a duas situações, ou luta ou fuga, em sala de aula, em sala de casa, na sala das empresas. Esse mesmo mecanismo primitivo entra em cena quando alguém ofende, rejeita, exclui, ou quando há uma situação estressante, detona o gatilho, abre uma janela, fecha o circuito da memória. Naquele momento nós somos predadores dos nossos filhos, ou presas, somos predadores da nossa parceira, do marido, esposa, ou presas. Nós nos tornamos deselegantes. Por isso, há 3 técnicas importantíssimas, dentre todas as que eu falei, e eu vou completá-las e vou encerrar a minha conferência. Querem que eu encerre? Mas o tempo já foi, eu vou falar 3 técnicas: ser agradável, admirável e surpreendente. Poderia repetir? Quem é uma pessoa agradável? Que levante as mãos. Que coragem, que coragem. Bom, vamos ver se vocês passam no teste. Uma pessoa agradável não compra aquilo que não lhe pertence. Uma pessoa agradável abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Tem alguém agradável aqui? Ixi, 1 ou 2. Uma pessoa agradável não repete a mesma coisa quando vai corrigir alguém. Nem vou perguntar aqui quem é repetitivo, porque não tem santo entre os meus alunos. Mas eu vou pedir para que vocês recitem essa tese. Quem repete 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato. 3 vezes é medianamente chato. 4 vezes é chatíssimo.
insuportável. Há milhões de esposas e maridos insuportáveis. Ele abre a boca, ela sabe tudo que vem pela frente. E vice-versa. Professores chatíssimos. Ele abre a boca, o aluno já sabe tudo. A mesma bronca, não vira o disco. Detonou o gatilho, abriu janela, light ou killer? Killer, fechou o circuito da memória. Você vai piorar as pessoas. Tem alguém agradável aqui? Vai desaparecer. Medalha de bronze a ser agradável. Vamos para a medalha de prata. Ser admirável. Uma pessoa admirável elogia pelo menos 3 vezes quem ama por dia. Vixe, peguei alguns aí. Se você acha que ele ou ela não tem comportamentos dignos de elogios, o problema está em você. Está míope emocionalmente, porque todas as pessoas têm comportamentos diminutos, dignos de elogios. Por isso eu vou escrever um livro que vai ser um complemento do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Quem já leu? E eu já tenho nome para os professores. Professores encantadores. Estou em dúvida do nome para os pais. Qual vocês preferem? Pais admiráveis, professores encantadores, pais motivadores ou pais inspiradores? Quem acha admiráveis, levante as mãos. Quem acha motivador, levante as mãos. E inspiradores? Parabéns, me ajudaram o escritor. Parabéns. Meus alunos, que bom. Bom, uma pessoa inspiradora, ela elogia todos os dias e ela dá risada da PIT. P-I-T, picuinhas, irritabilidade e teimosias. Minha filha, se o teu marido é teimoso, tem um charme na teimosia dele. Mas se você tentar operar o cérebro dele, o seu casamento vai ser um inferno. Teu filho pode ser um pouco ansioso, e daí? Você também não tem ansiedade? Quer que eu prove? Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas aqui? Levante as mãos. Ixi, vou tomar um pouco de água. Nem você se suporta, você quer que ele seja um santo? Não é isso, Paulo? Tem que dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Veja um charme no defeito dos outros. Se você não for um neurocirurgião, uma neurocirurgiã querendo operar o cérebro, fica agradável e admirável, fica gostoso conviver com as pessoas. Picuinhas, irritabilidade e teimosias. Olha, gente, tem muitas coisas que nos tiram do ponto de equilíbrio. Vamos falar sobre vocês, mulheres. O que tira do ponto de equilíbrio? Toalha molhada, sapato fora do lugar. Tem mulheres que brigam com seus parceiros a vida toda, porque ele erra o alvo do vaso sanitário. Quem é que briga? Levante as mãos. Sejam honestas. Olha quanta gente. Quando ele acertar... Agora vocês aprenderam técnicas de gestão da emoção. Pare de ficar dando bronca. Quando ele acertar o alvo, fala: querido, você atira muito bem. Parabéns. Sabe o que eu quero dizer? Leve a vida mais suavemente, porque senão a sobrecarga é intensa. Eu estou brincando com muita seriedade. Há muitas coisas que nos irritam
angustiam, asfixiam, porque somos cartesianos, racionalistas, doentes, temos a necessidade neurótica de mudar os outros. Nós temos defeitos. Quem não os tem? Só quem está morto. Então se coloque como um ser humano em construção. Para de olhar. Quando você aponta o dedo para ele, 3 para você. Para de olhar. Olhe para você. Seja mais tolerante. Medalha de ouro. É o quê? Ser surpreendente, encantador. Sabe aquela mulher que falou: meu marido é um poço de ansiedade? Faça uma festa de aniversário para ele. Mas doutor Cury, ele vai fazer aniversário daqui 6 meses? Excelente, faça semana que vem. Aí ela pensou que, calma, vamos mudar as técnicas. O que você está fazendo é antigestão da emoção. Use técnicas de gestão da emoção. Explico para ela as várias técnicas. Ninguém muda ninguém, a técnica do ECD, mesa redonda do eu, e ser agradável, admirável, surpreendente, várias técnicas. Aí chega na técnica de ser surpreendente. E explico por que ela deve chocá-lo de maneira sobreexcelente. Porque eu quero que o biógrafo do cérebro arquive uma janela light, comum. Não, duplo P. Poder de ser lida e relida e poder de ser inesquecível. Então, ela prepara a festa de aniversário para aquele homem que é um poço de ansiedade. Quando ele chega em casa, a luz apagada, detona o gatilho, abre a janela killer, ele vai gritar, ela acende a luz e começa a cantar os parabéns para aquele homem. Ela que reclama todos os dias, ela que não suporta nem a maneira como ele fala, e ela que diz de vez em quando: você não resolve nada nessa casa. Alguém já falou isso? Minha filha, isso é um perigo. Janela killer duplo P. Bom, e ela começa a cantar os parabéns. Parabéns para você nesta data. E ele vai quase desmaiando. E ele não está acreditando. Entrei na casa errada. Continua. Ele olha espantado, se aproxima dela e diz: meu bem. Faz muito tempo que ele não fala meu bem. Você está ficando louca. É que ele não consegue expressar o assombro dele. E ela se aproxima dele e recorda pelo que valeu a pena investir naquele homem. E ela olha nos olhos dele e ele diz: querido, eu não estou cantando os parabéns porque hoje é seu aniversário, mas porque de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Aquele homem vai falar, ele não vai dormir à noite, ele vai ter uma semana de insônia, não é possível. Ele vai chegar no outro dia calmo, tranquilo, no outro dia calmo, mas no terceiro dia ele vai explodir de novo. Mas se todos os dias ela elogiar, ela aplaudir, ela celebrar acertos, ela vai construindo janelas lights, estabelecendo pontes nos solos do inconsciente para a construtividade e a expressividade de características de personalidade notáveis. Sem gestão da emoção, o romance começa no céu do afeto e termina no inferno dos atritos. Por isso que os romances 99,999 vai decaindo com o tempo. Mas com gestão da emoção, você sobe os patamares, porque você acredita, aposta, irriga, você
estimula o arquivamento de janelas light. Os sonhos de uma relação saudável é trabalhada de maneira inteligente. Por favor, eu te pergunto, quem você deve resgatar? Quem você tem ferido? Com quem você tem sido deselegante? Quem você tem sido crítica? Com quem você tem sido crítica ou crítico? Com quem você tem sido um apontador de falhas? Reitero, quem aponta falhas em excesso está apto para consertar máquinas. Vocês talvez deixaram, sem perceber, algumas pessoas ao longo do caminho que estão ao seu lado. Talvez sejam aqueles alunos que te dão dores de cabeça. Mas eles são incríveis se você disser para eles, João, Maria, no ato em que eles te apontaram, você não é mais um número na classe, você é um aluno insubstituível. Eu sou um professor, uma professora privilegiada em tê-lo na minha turma. Muito obrigado por existir. Agora pense no seu comportamento. Quando você faz isso, você estimula o fenômeno inconsciente que biografa no cérebro. Quando você chega para o seu filho e diz para ele, o papai aposta em você, a mamãe aposta em você, apesar de ter machucado, ele nunca mais será o mesmo. Portanto, eu encerro a minha conferência dizendo que você aprenda a ser um gestor ou uma gestora da sua emoção. Todos os dias treine o seu eu para sair da plateia, entrar no palco e dirigir o seu próprio script. E nenhum psiquiatra, psicólogo, nenhum treinador pode fazer isso no seu lugar. E se você treinar o seu eu como gestor da sua emoção, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e no mesmo ambiente a oportunidade de cultivar. Por isso, jamais desista das pessoas que vocês amam. Jamais desista dos seus sonhos, pois vale a pena viver a vida mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Eu espero que vocês façam uma busca profunda, em primeiro lugar, do seu próprio endereço, porque muitos aqui se colocaram num lugar indigno da sua própria agenda. E como eu digo, no livro que vou lançar em novembro de 2018, que deve se tornar também um seriado internacional, chamado Prisioneiros da Mente, junto com o livro O Homem Mais Inteligente da História, que já publiquei, O Homem Mais Feliz, que deve se tornar também um longa-metragem e um seriado internacional. Esses livros fazem parte do seu treinamento. Gostaria que vocês lembrassem deles. Lembre-se em destaque do livro Prisioneiros da Mente, que vai ser lançado em breve. No cérebro humano, como ele disse, há mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. Por isso, recitem essa tese: toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Todos os dias eu vou me procurar para dar o melhor de mim, para libertar meu imaginário, para que eu aprenda a ser autor da minha história e para que eu possa provocar nas pessoas as mais incríveis janelas lights, para que meus filhos, meus alunos, as pessoas que eu amo, também se tornem, o tanto quanto possível, autores da sua própria história. Muito obrigado por vocês existirem.